Bom, 6h13, Narciso Machado, como a gente destacou na abertura do programa, que nós íamos falar sobre o transporte, né? E falar sobre a empresa e com o representante da empresa que ganhou o processo licitatório e que a partir agora de 2025 vai iniciar, vai rodar aqui na Grande Aracaju, Aracaju e Grande Aracaju. E há sempre muitas dúvidas em relação a isso, porque há muito tempo, e todos que estão aí nos acompanhando em áudio e vídeo, sabem que essa licitação para sair estava uma coisa muito difícil e ainda é sempre judicializada. Aqui comigo está o Rafael Santana, que é diretor executivo, tá, do Grupo ANSAL. O que é o Grupo ANSAL? É Alto Nossa Senhora Aparecida Limitada, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, que ganhou a licitação, né, o segundo bloco da licitação, e que aqui terá o nome Transporte Sergipe. Rafael, bom dia, obrigada por aceitar conversar aqui conosco, você que está indo e vindo sempre aqui ao nosso estado, principalmente aqui à nossa capital, nos estúdios está o Narciso Machado. E a gente quer saber um pouco sobre essa empresa que ganha uma licitação, como será a sua atuação aqui na nossa capital e na Grande Aracaju. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Magna, bom dia, Narciso, e bom dia a todos bom dia, Rafael. Da FAN FM. Nosso grupo é um grupo mineiro, a gente tem a operação hoje em 40 municípios, em 7 estados, então é um grupo com vasta experiência na área de transporte público, e nós estamos muito otimistas e honrados em fazer parte desse projeto. É sem dúvida um projeto que vai decretar uma nova era para o transporte público de Aracaju e da Grande Aracaju, e nós realmente estamos muito animados em iniciar essa nova concessão o quanto antes possível. Há uma ansiedade muito grande dos usuários do transporte público e muitas queixas em relação à qualidade dos veículos. Então, a sua empresa está trazendo realmente ônibus novos? Essa sua empresa vai circular por áreas que são consideradas críticas em termos de acessibilidade. Muitos cobram o ônibus e muitos está se falando de ônibus com ar-condicionado. Enfim, que ônibus são estes que vão estar circulando e atendendo a nossa população usuária do transporte? Nós fomos vencedores do lote 1, que abrange a parte de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. Então, sim, a gente vai trazer 100% da frota 0 quilômetro. Então, isso já foi uma decisão do nosso grupo, já adquirimos a frota está sendo fabricada, vai iniciar o processo de fabricação. Então, o que a população dessa região pode esperar é sim a frota 0 quilômetro para o início da operação. Muitas coisas questionar, mas você consegue um ônibus novo assim? Então, você está informando que esses ônibus são 0 quilômetro e já estão em fabricação. E qual a quantidade? São 255 ônibus 0 quilômetro. Como é que é feito o processo de aquisição dos ônibus? Primeiro você compra o chassi. Então, a partir do momento que é encerrada a negociação e é feita a aquisição, você compra o chassi do ônibus e começa a fabricação dos chassis. Depois que os chassis estiverem fabricados, você vai mandar os chassis para uma empresa que vai encarroçar todos os 255 chassis. Então, nós estamos em contato frequente com as empresas, com a montadora e com a empresa de carroceria para tentar agilizar essa fabricação o mais rápido possível para a gente trazer os ônibus para cá, para Aracaju. Eles já estariam aqui, a previsão seria agora 2025, quando de novo? Essa é uma pergunta difícil de responder porque a gente depende da fábrica. E a fábrica, como ela passa por um período agora de férias coletivas, ela também tem uma dificuldade de estimar o prazo. Mas o prazo contratual nós temos 180 dias após a assinatura do contrato. Então o que a gente está fazendo é tentar reduzir esses 180 dias para o máximo que a gente conseguir para tentar começar antes da operação. E o início da operação da empresa propriamente dita pela licitação aqui seria agora janeiro ou mais um pouquinho no início? Não, então, aí vai depender também dos ônibus, porque quando os ônibus chegarem aqui que vai dar um início, mas dentro
desses 180 dias, a gente já está iniciando, porque o nosso grupo está vindo praticamente toda semana aqui em relação à implantação de garagem, contratação dos colaboradores. Então nós vamos iniciar essa transição ainda e esperar os ônibus chegarem. Para na hora que os ônibus chegarem, está tudo certo para a gente iniciar a operação. Antes de te perguntar sobre esses outros pontos que você citou aí, é um investimento muito alto, né? Um aporte financeiro que a empresa já está fazendo por conta do que ela vai receber, né? Quando iniciar realmente oficialmente aqui a operar na nossa capital e na Grande Aracaju. Você poderia nos informar esse investimento? Sim, o investimento está na casa dos 200 milhões de reais. Agora, já de início, para o início da operação, que são todos os veículos 0 quilômetro, com a garagem, com todos o parque tecnológico e tudo que envolve a operação do sistema de transporte. Então já está tudo nesse pacote. Está tudo nesse pacote, sim. Mas o grande valor desses investimentos aí é realmente nos ônibus 0 quilômetro, que vai chegar aí na casa dos seus 180 milhões só os ônibus. Esses ônibus vêm algum com ar-condicionado? Vem. O ar-condicionado, ele já vem com 10% da frota com ar-condicionado e o restante vai sendo implementado gradativamente enquanto estiver operando já. Então quer dizer que o usuário já vai entrar com ônibus com ar-condicionado? Vai, com certeza. Então, é uma garantia. Não é uma garantia, inclusive contratual. Me diga uma coisa, em relação à contratação, a ocupação do espaço, tá? Porque, claro, uma garagem, como é para ter espaço para essa frota, para sediar a empresa. Então, você disse que estavam ainda em negociação, estou vendo isso, já tem algum local já definido. E quanto à contratação da mão de obra, que é outra preocupação dos trabalhadores, que são já de empresas que estão aqui circulando e que vão, né, perder o emprego. Em relação à garagem, nós vimos alguns imóveis, inúmeros imóveis, e nós estamos dando preferência para imóveis que já têm algum tipo de infraestrutura para facilitar a nossa transição. Então, nós estamos ainda em negociação, não tem o local ainda fechado, mas já estamos avançados. Em relação à contratação, é uma pergunta muito importante que eu queria esclarecer, é que nós fizemos uma reunião na semana passada com o superintendente da SMTT, com o Renato Teles, e com o presidente do sindicato do Sintra, o Miguel. Então, dessa reunião nós saímos acordados que nós vamos dar prioridade nas contratações para todos os colaboradores que estão atuando hoje no sistema atual. Então, todos os colaboradores que estiverem operando hoje, eles terão preferência nas nossas contratações. Nós fizemos uma parceria com o SESC-Senat. O SESC-Senat agora, no início de novembro, vai iniciar esse processo de seleção e o sindicato vai coordenar esse início de contratação, indicando, obviamente, passando por um processo de seleção normal da empresa, seguindo as regras da empresa, mas os trabalhadores que operam hoje no sistema terão prioridade e preferência agora no início das contratações. É uma boa notícia, extremamente positiva, e dá uma alento e tranquilidade para esses trabalhadores. Eu lhe pergunto outra coisa, Rafael, você acredito, com certeza está acompanhando, processos de judicialização, de muitos questionamentos em torno dessa licitação esperada há anos a fio. E quando acontece, muitos questionamentos em torno dela. Mas, mesmo assim, a prefeitura vem recorrendo e vem vencendo essas etapas. Mas, para o empresário, cria uma certa instabilidade, né? E nós estamos também num período eleitoral, onde há muita discussão também em torno disso. Muitas promessas também feitas em relação a como será o transporte. Mas a primeira eu te pergunto em relação ao que você vem acompanhando sobre esse processo de judicialização da licitação. É preocupante para o empresário? Sim, é preocupante, sempre é preocupante, porque gera uma insegurança jurídica, né? Nós temos que fazer um investimento desse porte sem a certeza que a licitação vai concretizar, mas eu venho acompanhando, sim, desde o início, as judicializações, e agora, há 2 semanas, se não me falha a memória, nós tivemos, e o município teve também, uma decisão muito importante, que foi do ministro Barroso, do STF, no qual ele decidiu pela continuidade da licitação. Então, ou seja, isso realmente nos trouxe uma segurança jurídica para
para iniciar esses investimentos, iniciar essas operações. Realmente foi uma decisão muito importante para o sistema de transporte de Aracaju e da Grande Aracaju. Em relação ao período político que nós estamos vivendo, também é uma situação delicada, mas eu realmente acredito que os dois candidatos que estão agora no segundo turno, eles vão optar por dar continuidade a esse processo, porque, primeiro, que o contrato já foi assinado, e segundo, e o mais importante, é que vai trazer a melhoria que a população espera. Então, com veículos 0 km, com ar-condicionado sendo implementado, eu não acredito que nenhum desses candidatos vão ser contra uma melhoria no sistema de transporte público, né? Então, assim, estou bastante confiante em relação a isso, espero realmente que isso aconteça e que realmente no final desse ano, mais tardar no início dos meses do próximo mandato, a gente esteja já operando com 100% da frota 0 km aqui no sistema. Bom, essa é uma ansiedade com certeza muito grande, principalmente dos usuários do transporte, porque, como eu disse, já se esperou tanto, e quando você de repente vê que acredita, e aí houve esse compromisso de que realmente os ônibus serão ar-condicionados, ônibus 0 km, circulando por áreas que a gente sabe que são críticas e muito carentes. Então, é um alento, é uma excelente notícia. E de repente ver essa quebra, né, de que isso não aconteça, frustra, com certeza, quem precisa do transporte público. E você aqui, publicamente, dando essa garantia, e isso é muito interessante, a gente vai estar atento e cobrar. Uma das coisas que são questionadas a gente sabe que é o subsídio. E aí é o que alguns estão dizendo, que foi muito elevado o que está previsto que cada prefeitura vai ter que contribuir. E a gente sabe que o transporte, desde a época da pandemia ou antes disso, já tinha muitos problemas, no país inteiro. E aí há o aporte com o subsídio. Esse subsídio realmente é o necessário, é o que realmente vai fazer com que vocês tenham condição de prestar o serviço à população, porque o aporte será muito alto. A tarifa vai a R$5 agora, né, 2025, e um complemento, porque o correto seria, me parece que em torno de quase 8 ou mais que isso, não sei, não me recordo agora, e esse é o aporte que cada prefeitura do consórcio vai dar para completar o valor necessário. Então, é esse realmente o subsídio que está previsto, que é o suficiente para vocês? É esse realmente o subsídio. O que acontece com o subsídio? O subsídio, quando veio a pandemia, poucas cidades brasileiras tinham subsídio. São Paulo, Brasília. Com a pandemia, o número de passageiros caiu muito no sistema de transporte público nacional. Então, realmente, para suprir os custos, foi necessária a implementação do subsídio. Então, hoje, a maioria das cidades brasileiras operam já com subsídio. Sem o subsídio, o sistema fica inviável e não tem como operar. Então, é muito importante esclarecer que o subsídio não é dinheiro para a empresa de ônibus. O subsídio é pagamento de parte da tarifa para o usuário. Por exemplo, hoje a tarifa real do sistema, na nova licitação, estaria no lote 1, R$ 8,43 e no lote 2, se não me falha a memória, R$ 7,92. E a tarifa que vai ser cobrada do usuário, por determinação do poder público, vai ser R$ 5,00. Então, os municípios subsidiarão a diferença da tarifa para o usuário. O usuário não vai pagar os R$ 8,00, porque se não houvesse o subsídio, o usuário ia ter que pagar os R$ 8,00 na tarifa. Então, o que o município faz para não onerar muito o usuário? Ele paga parte da tarifa para o usuário e o usuário paga os seus R$ 5,00. E o município aqui está previsto um subsídio de 126 milhões. E realmente é um subsídio que arca com o custo do sistema anualmente. Então, isso é muito importante, e sem esse subsídio o usuário certamente iria pagar seus R$ 8,40 na passagem de transporte público. Só não vai pagar por causa do subsídio. Então, a gente entende um pouquinho. Bom, nosso tempo, como eu te disse, a gente vai ter oportunidade, acredito, até de poder conversar mais vezes. Quero até agradecer por essa sua disponibilidade. A nossa produção já tinha tentado de outras oportunidades, mas aqui de conversar um pouco, de entender como está isso, porque é muita polêmica em torno da licitação, muita polêmica em relação à operação. Na campanha, como eu disse, política, muitas promessas, até que teríamos aí um ônibus de graça ou coisas desse tipo, mas isso é uma coisa de operação, né, do sistema. Mas, enfim, o que a população quer é um serviço de qualidade, com ônibus de qualidade.
né, que tenha condições aí de pontualidade, que tenha condições realmente de chegar onde quer chegar. E, claro, se puder com conforto, melhor ainda. Narciso, eu não sei se você queria fazer algum questionamento, eu só estou com um retorno, se não, quiser. Magna, satisfeito com as informações. Perfeito, então. Então, numa outra oportunidade, com certeza a gente vai conversar, e quem sabe até com mais tempo, Rafael, se for possível, né, quando as coisas estiverem operando, quando você tiver novidades do ônibus, já temos sim, os ônibus novos já estão chegando, a gente vai querer informar com certeza. Muito obrigada, boa sorte, vindo aqui ao nosso estádio, à nossa capital. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido a maior parte dos pontos e estou à disposição sempre para estar com vocês aí e dando esse retorno para a população. O que eu queria falar é que tenham certeza que nós vamos suprir as expectativas da população com um transporte de qualidade, seguro e eficiente. É isso que todos nós queremos. Bom, Narciso, então, Rafael Santana, que é o diretor executivo da Transporte Sergipe, é o nome que ela adota para chegar aqui à nossa capital e operar aqui em Aracaju e Grande Aracaju. É com você. Ok, Magna Santana, muito obrigado. Rafael Santana pelas informações e esclarecimentos aqui no Jornal da FAM. Para que os próximos gestores da Grande Aracaju possam encontrar aí estabilidade jurídica para a operação, né? Que as dúvidas sejam retiradas, os ajustes legais, caso necessário, sejam feitos e que a população possa desfrutar daquilo que tanto esperou. Transporte de qualidade para sair das latarias que circulavam na cidade, além das empresas que, além de lataria, ainda maltratavam o trabalhador com atraso de salário, com ausência de pagamento de direitos, né? Era a cena que nós vimos aqui em Aracaju e não podemos retroceder. Se há ajustes que precisam ser feitos, que os novos gestores façam os ajustes que precisam ser feitos sem prejudicar a população. Porque se da mesma forma fica aquela pergunta no ar, mas está beneficiando empresas, empresa A, empresa B está sendo beneficiada. Vem cá, dando um cavalo de pau nessa licitação, vai ter empresa que vai ser beneficiada também, não é? Ou alguém é inocente para achar que o contrário, caso seja verdade que essa licitação beneficiou alguém, é a justiça quem vai dizer se sim ou se não ao final do processo, mas o contrário também levanta a suspeita de benefício para a empresa A, B ou C, que estava aí operando, maltratando a população, maltratando o trabalhador e que utilizou as suas estratégias para ir para a justiça tentando brecar a licitação. Essa que é a verdade. Esta é que é a verdade dos fatos. Muito menos o poder público municipal tem logística para assumir a operação. Vai confiscar ônibus, vai contratar trabalhador temporariamente, vai fazer como? Espero que não criem o caos, não piorem a situação.